passado saiu a série que você fez sobre João de Sem Deus. João Sem Deus, né? Muito que foda, cara. retrata uma história Macabra. foda do Brasil, né? E tem algumas coisas para te perguntar. Primeiro, como é que foi mergulhar nesse universo, nas vítimas ali, no que de fato aconteceu, o quanto isso te impactou como pessoa, e o quanto também, na posição de cineasta, você se permite se impactar com isso para fazer um trabalho melhor, ou você tem que ter um certo distanciamento. Como é que funciona? Bom, eu como mulher, claro, né, a gente sempre se sensibiliza quando vê uma história de uma mulher que foi abusada. Nesse caso, foram muitas mulheres que foram abusadas, né? Esse projeto foi um convite, né? Não foi uma coisa autoral minha porque a gente divide a nossa vida de profissional como a gente escolhe alguns trabalhos que a gente quer fazer e desenvolver desde o princípio, porque são ideias próprias e tal, é o que a gente chama de autoral, e eu presto serviço para outras, enfim, para Netflix, nesse caso para Globoplay, para HBO e tudo mais. Nesse caso foi isso, foi um convite. Em princípio, quando me ligaram, falaram assim, Marina, a gente quer fazer uma série sobre o João de Deus. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei se eu quero falar sobre... Sabe assim, não quero falar sobre isso, não sei como abordar, não... E aí, em seguida, eu falo, não, a gente quer, na verdade, fazer uma coisa que tenha ponto de vista das mulheres. Não, aí já começa a ficar interessante. E aí a gente chegou nesse formato, eu entrei no projeto bem no princípio, trabalhando com os roteiristas, de que a gente contaria a história de 3 mulheres e tentaria condensar os acontecimentos, enfim, das outras tantas mulheres que passaram, que tiveram as suas vidas atravessadas pelo João de Deus, nessas 3 personagens. Então, é isso, a gente tem uma mulher que foi abusada por ele e não teve coragem ou forças, recursos necessários para poder denunciar na época. A gente tem a mulher que trabalha na casa, trabalhou e trabalha na casa, né? No caso, no filme, na série, e que tem muita dificuldade de enxergar que ele cometia aqueles abusos, tinha uma fé tão grande que tinha dificuldade, e uma outra que só se dá conta que foi abusada quando ela vê o relato das outras mulheres. Então a gente achou que com esses três arquétipos a gente conseguiria um pouco tentar dar conta da maior parte do sentimento que essas mulheres que tiveram as suas vidas, né, atingidas pelo João de Deus. Enfim, é uma tentativa, né? Claro, sempre. Mas eu acho que um pouco do nosso trabalho como pessoas que fazem audiovisual, né? Que produzem audiovisual, é um pouco isso, assim. Primeiro, fazer com que as pessoas sejam impactadas por aquilo e que também não se sintam... ofendidas, digamos assim. Claro. Uma das coisas muito importantes que a gente nessa série sobre o João de Deus, para a gente foi super importante, foi o seguinte: não descredibilizar as pessoas que tinham se sentido curadas por ele. Então, porque de verdade, muita gente que passou pela casa do Inácio, por Abadiânia, se sentiram curadas por ele. Então, você dizer que essas pessoas não foram... seria um desrespeito. Você desrespeitar a fé dessas pessoas também difícil, uma seara também complicado. Pantanoso. Então, é tudo muito delicado, né? Você dizer assim, o que te curou foi a tua fé, não esse senhor. Pode soar desrespeitoso. Mas aí sou eu, cineasta, dizendo o que você tem que sentir. Exato. E o nosso trabalho é você apresentar coisas... Pra pessoa interpretar, e a própria pessoa interpreta. E aí... Você tem a resposta. Então. Eu vi uma entrevista do Marco Nanini, que é ele que interpreta o João de Deus, ele falando que foi um personagem talvez dos mais pesados que ele já fez na carreira dele, que ele ficou mal. O set tinha uma aura ali, era bem isso mesmo? Não, o set não tinha, ele tinha, porque quando... A galera olhava pra ele, assim, ele falando, né, na entrevista, e ele tava até meio travado, assim, ele não é assim, ele é o Linneu, pô, da Grande Família Alegre, um ator super pra cima, e ele falando na entrevista, parecia que ele ainda tava como João de Deus. Assim. Ele falou que foi muito pesado pra ele. E a gente estava na última semana já de filmagem e tal, e aí a gente tinha que filmar a cena dele
Gente, vou dar spoiler, porque também, afinal de contas, a série tá aí para quem quiser ver. Tem ele abusando da menina, da criança. E aí, ele ficava assim, mas ele fez isso mesmo? Eu falei, ele fez. Com a filha dele. A filha dele tinha 9 anos quando começou a ser abusada por ele. Ela conta, aí ele fala, meu Deus, é por isso que eu tô desse jeito, eu não vejo a hora de terminar. Não, Marina, você tá sendo ótima, mas assim, tá me fazendo mal esse personagem. E ele ficou mesmo. É porque é muito pesado, né? Você lidar com uma história dessa, assim, é de fato pesado. Nossa. Sem dúvida. Mas quando eu tenho uma coisa assim, gente, quando vira trabalho, você começa a tratar aquilo de um outro jeito. Entendi. Então é isso, eu tô pensando na responsabilidade que eu tenho com aquelas mulheres, com as mulheres que passaram por lá, com as pessoas que passaram por lá e se sentiram curadas, assim, para mim isso daí vira o mais importante e não a figura daquela pessoa em si, o fato em si, aquilo vira uma outra coisa, você entende? Por isso que eu acho que você transformar coisas terríveis da vida em uma obra de arte, que seja um livro, que seja uma pintura, que seja uma dança, que seja uma peça, aquilo é muito transformador, aquilo ajuda a gente a viver, a passar para frente, sabe assim, a passar para outra fase. Eu, na minha história, eu tive uma coisa muito importante, assim, que foi eu fazer o documentário sobre meu pai. Sim. Porque meu pai morreu, eu tinha 6 anos de idade. Você imagina isso? Eu não tinha nem 7. Ele era um cineasta. Sim, para quem não sabe. Ele tinha 39. Eu Muito jovem. Muito Eu era jovem. muito nova. Minha irmã era muito pequena. Minha mãe era muito jovem. Minha mãe tinha 29 anos, com 2 crianças pequenas para criar sem... Sabe assim? Então, de repente, a nossa vida girou. E aquilo teve um impacto gigante na minha adolescência toda, claro. Então, quando eu fui fazer cinema, aquilo ficou ali e foi... só que quando eu falei, eu vou fazer um documentário sobre meu pai, com todas as confusões que aquilo implica, mudou a minha relação com esse fato, com esse trauma na minha vida. Mudou. Eu comecei a encarar aquilo de um outro jeito. É como se eu pegasse um problema gigante e falasse assim, eu vou encarar de frente esse negócio. Eu vou tocar em assuntos que são dolorosos, vou tocar em memórias que são dolorosas, eu vou entender quem era essa pessoa, porque também uma grande coisa para mim era quem é essa pessoa que é meu pai e que eu não conheço, que eu não pude conviver, você entende? Então, ao fazer o filme, eu recuperei uma parte daquilo que me foi tirado pela vida, você entende? Então, eu acho que a arte tem esse poder transformador. Eu acredito muito... Bom, vocês estão vendo que eu sou encantada com o cinema, que eu gosto muito do que eu faço por isso, assim. Porque eu acho que o poder do cinema é uma coisa mensurável.